Amém, glória a Deus. Como sempre, eu tenho orado pela reunião, né? E o Senhor me deu o título da mensagem de hoje. Ele falava assim perfeitamente no meu coração: quebrantamento. Então eu vejo que se tem algo que nós precisamos na nossa vida é de quebrantamento, é de nos quebrantar diante de Deus. Quebrantar é o quê? Reconhecer as nossas falhas, reconhecer quando nós estamos errando, quando nós estamos falhando e chegar diante de Deus com o coração quebrantado. E então nós vamos começar lendo o Salmo 102, do versículo 15 ao 17. Salmo 102, 15 ao 17. Amém. Salmo 102, 15 ao 17. Todos já acharam? Então vamos estar lendo, né? 102, versículos 15 ao 17. Pode mandar aí. Então fala assim: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as suas preces. Aleluia! Então aqui a gente vê que esse salmista, ele estava orando e ele estava arrependido dos seus pecados, né? Ele estava ali se quebrantando diante de Deus. Então ele estava clamando a Deus, arrependendo dos seus pecados e com a esperança de Deus ouvir as suas orações. E se tem algo que nós precisamos na nossa vida, é isso. É de orarmos a Deus, mas orarmos como? Com quebrantamento, com arrependimento. Por quê? A palavra de Deus fala que não há um justo sequer que faça o bem e nunca peque. Então a nossa oração, a primeira coisa da nossa oração é um quebrantamento, é um arrependimento, porque nós pecamos não só no nosso falar, não só nas nossas ações, mas nós pecamos até nos nossos pensamentos, né? Então, nós precisamos disso. No Salmo 51, Davi, ele estava orando a Deus. Ele estava ali com o coração quebrantado diante de Deus. Por quê? Porque Davi, ele pecou. Ele viu uma mulher muito bonita e a mulher era casada. E Davi se engraçou com essa mulher e ali se deitou com ela, mandou matar o marido dela. E a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que assim a gente vê pela vida de Davi o quanto que nós temos que vigiar na nossa vida. Davi, sendo um homem totalmente de Deus, Deus falava com ele, Deus levantou ele, Deus era com ele nas guerras, nas batalhas. Mas Davi, quando o seu coração falou mais alto, ele pecou. E eu vejo que Davi, quando ele pecou, ele não foi em nenhum ali dos profetas, dos líderes ali da época, a pedir um conselho. Porque ele poderia chegar em um dos profetas, em um dos sacerdotes: olha, eu tô assim apaixonado por Betseba, ora por mim, me ajuda. Mas não, ele foi pecando. E daí Davi sofreu as consequências do seu pecado, mas através do seu quebrantamento, aqui no Salmo 51, a gente nem precisa ler, mas ele ora a Deus e pede perdão pelos seus pecados. E Davi, ele chora diante de Deus e se quebranta: Deus, eu errei, mas me perdoa. Deus perdoou, mas não livrou Davi das consequências do seu pecado. Então a gente tem que vigiar muito e a gente tem que viver sempre do lado de pessoas para nos ajudar. Davi, eu acredito que tinha pessoas perto dele, mas ele não quis saber. O coração dele falou mais alto, né? Então a gente
precisa ter pessoas certas do nosso lado. Para quê? Para quando o inimigo vir com as artimanhas dele, a gente tem aquela pessoa, me ajuda, ora por mim, né? Para que eu não venha cair nesse pecado. Então Davi ali reconheceu, se quebrantou diante de Deus, e Deus perdoa Davi e ele continua sendo o rei de Israel. E eu achei interessante em Provérbios, assim, sobre a nossa vida, o quanto nós devemos vigiar e nos quebrantar, porque às vezes nós vemos um pecado de Davi e nós não vemos um pecado que é, aos olhos de Deus, tudo é pecado nas nossas vidas. Em Provérbios 6, do 16 ao 19, você lê para nós, Luciana? Eu tô sem o óculos. Ah, não, então Porque, sério, eu leio aqui. Natal. Quem já achou pode ler. Eu vou óculos semana que vem, se Deus quiser. Então, Provérbios 6, do 6 ao 19. Achou? Do 16 ao 19. Pode? Uhum. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Amém. Então, aqui está falando 7 pecados que Deus não gosta. E eu achei interessante que o 7º pecado aí, Deus abomina. E é interessante, qual o pecado que é? Aquele que não ama o seu irmão, que é aquele que contende, fala mal do seu irmão. Esse é o pecado que Deus abomina. Quando nós estamos na posição de julgamento, nós não estamos na posição de amar o nosso irmão, mas de julgar, de falar mal, de defamar. Então este pecado o Senhor abomina. Então todas as vezes que você cogitar a falar mal de qualquer pessoa, a querer saber da vida dela e ficar com aquelas coisas horríveis, você lembra que Deus abomina esse pecado. Aquele que se preocupa demais com seu irmão, não para ajudar, mas para defamar e saber a vida dele. Então este pecado o Senhor abomina. E nós precisamos o quê? Nos quebrantar, chegar diante de Deus. Às vezes nós não temos esse pecado, mas nós temos outros pecados. A Lede leu vários pecados ali que o Senhor não gosta. Eu falei do 7º. O 7º ele abomina. Para quê? Para nós nos arrependermos disso, para Deus nos perdoar e a gente ter a presença de Deus na nossa vida, e quando a gente clamar a Deus, Ele poder nos atender, porque Deus não habita onde tem pecados, aonde há iniquidade, né? Então nós precisamos estar sempre nos quebrantando. E o Senhor me falava muito do filho pródigo. Eu não vou estar lendo, que é grande, mas todos aqui conhecem a história do filho pródigo. Então, o filho pródigo, ele morava ali com seu pai. Então, o filho pródigo simboliza aquela pessoa que abandona Deus e o pai dele, o próprio Deus, né? E ele estava ali com seu pai, tinha tudo, nada faltava. Porque quem está com Deus, gente, nada falta. Deus tem abundância de coisas para cada um dos seus filhos. E ali ele estava ali com seu pai, mas ele deixou o inimigo entrar no coração dele, assim como Davi deixou. E ele falou: eu quero ir embora, eu quero minha herança e eu vou embora. E eu vou viver a minha vida. E assim que ele foi embora para o mundo, certamente ele começou a se prostituir, a gastar dissolutamente com bebidas. E sabe Deus lá o que esse filho pródigo estava fazendo, né? Só que o pecado, gente, ele destrói as pessoas.
qualquer pecado. Às vezes, quando a gente fala de pecado, você fala assim, pecado é matar, roubar. Não é isso que vem na nossa mente? Mas quando o nosso coração deseja as coisas do mundo, as coisas mundanas do mundo, nós estamos pecando contra Deus. E ali o filho pródigo começou esse mundo de pecado, e ele foi se decaindo, e a palavra de Deus fala que ele foi cuidar de porcos, e que ele queria comer as comidas que dava para os porcos, porque ele não tinha comida. E quando nós distanciamos de Deus, é isso que acontece. Quando Deus sai da nossa vida, quando os pecados vêm tomando conta de nós, Deus vai saindo, e aí nós vamos o quê? Nos decaindo, e o inimigo vai nos destruindo. Mas glória a Deus que o filho pródigo, assim que Deus mostrou para ele o que o mundo faz com as pessoas, ele quis voltar. E a palavra de Deus fala que o pai recebeu ele de braços abertos. E eu entendo que o pai dele já tinha feito até o anel, porque ele sabia que ele ia voltar. Deus sabe, ele sabe de tudo nas nossas vidas. E às vezes ele permite algo para nos mostrar que o bom é estar com Deus na casa do Senhor, né? E ali ele já tinha mandado fazer o anel, e o filho dele chega, ele dá o anel, manda matar o boi melhor que tinha ali na sua casa, e faz uma festa e recebe o seu filho pródigo. E o que Deus mais ama, gente, o que vocês acham? O que Deus mais ama é os pródigos da vida. Às vezes a gente fala assim, Deus me ama, odeia aquele pecador ali. A soberba, o eu. Deus ama a todos, e o que ele mais ama é os pródigos. E os pródigos ele está esperando de braços abertos. E aquele filho que estava ali na casa dele, a palavra de Deus fala que o filho mais velho dele, ele questionou, ele falou assim, mas eu vivo aqui com o Senhor, e o Senhor vai fazer festa, é para aquele que gastou o dinheiro que era do Senhor, e fez tudo quanto é coisa errada, e agora o Senhor faz festa para ele, e eu? E quantas vezes nós não somos como o filho mais velho? Nós nos achamos melhores do que as outras pessoas, né? Mas eu acredito que o filho mais velho, ele era tipo os fariseus, era o farisaísmo, né? Que assola até hoje a humanidade. Porque, gente, tem um farisaísmo na terra, que misericórdia. As pessoas odeiam os pecadores e se acham melhores que todo mundo. Verdade. O Brasil é assim? O mundo é assim ou não? Sim. Então nós estamos debaixo de quê? De um farisaísmo. Pessoas que se acham no dever de acusar, de apontar o dedo, de questionar, às vezes, o próprio Deus, porque uma pessoa tá mais abençoada do que a outra, e assim por diante. E a gente vê que Deus, gente, ele é um Deus flexível. Deus, o filho dele foi lá, abandonou ele, gastou o dinheiro dele, e ele tá lá, já tinha mandado fazer até anel para ele. Deus é flexível com os pródigos, mas com os fariseus ele não, ele é duro, né? Farisaísmo não é de Deus, né? Então a gente vê que aquele filho mais velho ali, ele era inflexível. Ele conhecia Deus, mas ele não conheceu Deus verdadeiramente, porque ele não entendeu o verdadeiro sentido da vida, que é o amor, que é estar sempre esperando aquela pessoa mudar, aquela pessoa se arrepender e ter a vida transformada. Gente, a coisa melhor do mundo é quando você vê uma vida que você plantou na vida dela
E agora ela é como o pródigo. Ela se arrependeu, ela voltou para Jesus, ela agora só quer Jesus. É a coisa melhor do mundo. Amém. Não tem coisa melhor na terra do que ver um pródigo se arrepender. Glória a Deus. É a coisa melhor das nossas vidas, né? E eu vejo, gente, que um dia nós vamos chegar diante do tribunal de Deus. E Deus vai falar todo o bem e todo o mal que nós fizemos. E antes disso chegar, nós temos que o quê? Nos quebrantar diante de Deus. Deus, eu não quero farisaísmo na minha vida. Eu não quero ser um fariseu. Eu quero ser flexível. Eu quero amar as pessoas. Eu quero estender a mão. Eu quero contribuir para a salvação daquela pessoa. E quando ela entender o verdadeiro sentido da vida, eu quero fazer uma festa. Eu vou gastar dos meus bens a favor daquela vida, né? Então, é isso que Deus quer de nós. Em Mateus 8, do 1 ao 4... vou estar lendo esse. Mateus 8, do versículo 1 ao versículo 4. Fala assim: a cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então, o que a gente vê aqui? Jesus curando um leproso. Gente, a gente ser cristão não nos imuniza de ficarmos doentes. Isso não é verdade, né? Mas uma coisa eu posso falar para vocês com a maior certeza, que o pecado, ele é uma lepra na nossa vida. O pecado, ele corrói, ele destrói, ele vai definhando, ele vai fazendo toda espécie de coisas ruins na nossa vida. E a lepra, gente, quem tem lepra, a pessoa, se tocar ali na pessoa, ela não sente, ela fica insensível, né? E o pecado, o que ele faz na nossa vida? Ele faz a gente ficar insensível ao outro, aos pródigos da vida, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão precisando de ajuda. Então, às vezes a gente fala assim: eu não tenho nenhum pecado. Mas você é insensível à dor do outro. Você vê o outro ali e não vê ele sofrendo, padecendo, e às vezes nem ora por aquela pessoa, não ama aquela pessoa, né? Então, nós precisamos entender que às vezes nós somos pessoas que temos lepra na nossa vida. Quando nós somos insensíveis à dor, ao que a pessoa está passando, nós estamos leprosos, né? E a lepra, gente, ela deixa marcas, né, na vida das pessoas. Então, o pecado, ele deixa marcas, né? Davi, ele pecou, e ali ficou as marcas na vida dele. Davi ficou marcado pelo seu pecado. E o pecado também, ele nos marca, né? Mas o que esse leproso fez? Ele viu falar que Jesus curava de tudo. E ele não podia chegar diante de Jesus. Porque os leprosos, quando eles davam lepra, eles tinham que passar pelo sacerdote. E o sacerdote punha eles em um lugar separado. Eles não podiam se misturar com ninguém, porque a lepra pega. E o pecado, ele peca, gente.
Não fica muito perto de pecador muito próximo, não. Cuidado. Se você tiver para ajudar. Mas cuidado. O pecado é uma coisa contagiosa, né? Então ele tinha que passar pelo sacerdote. Então ele já estava longe ali de tudo, porque ele era leproso. E logo ele viu falar de Jesus e ele falou assim: não, eu não me conformo com isso na minha vida. Eu vou lá, porque eles falam que Jesus cura, e eu vou lá para Jesus me curar. E ele foi. E o que Jesus fez, gente? Ninguém podia pôr a mão num leproso, mas Jesus foi, colocou a mão nele, porque aquele homem, ele não estava doente só de lepra, ele tinha doenças na alma, que só o amor, só o carinho ia mudar aquela situação, né? Então, Jesus tocou nele, né? E ele foi totalmente curado. E nós precisamos entender que nós precisamos agir como Jesus, né? Assim, tocar nas pessoas, amar as pessoas. Não é nós ficarmos compartilhando o pecado delas, mas ajudar elas a sair desse pecado, né? E a gente vê aqui no texto que Jesus... Vamos chegar, Dona Tereza. Vamos chegar. Então, a gente vê, né, que depois Jesus falou para ele, né, vai lá e passa novamente pelo sacerdote, né? Por quê? Porque aquele leproso, como ele tinha sido afastado do convívio, o sacerdote que afastou ele do convívio, para ele voltar para o convívio dele, ele precisava novamente passar pelo sacerdote, para o sacerdote voltar ele para o convívio das pessoas. Então, muitas pessoas não entendem essa parte. Ele falou, vai lá e passa pelo sacerdote, leva uma oferta pelo que Deus fez na sua vida, para você voltar ao quê? Ao convívio das pessoas, né? Mas a gente vê que aquele leproso, ele não se conformou com aquela lepra, e trazendo isso para as nossas vidas, nós não podemos nos conformar com a lepra, com o pecado nas nossas vidas. E tudo que a gente vê que nós temos que não é de Deus, nós precisamos tirar. E nós precisamos ir atrás de Jesus e nos quebrantar diante de Deus. Quebrantamento, gente, é arrependimento. Falar, Senhor, eu estou pecando nisso e nisso, me ajuda a sair desse pecado. Eu não quero mais ter esse pecado na minha vida. E ali nós vemos que o leproso, ele foi totalmente curado, né? E nós precisamos também sermos curadas, né? Dessas lepras, desses pecados na nossa vida. Por quê? Porque senão ela vai nos destruir. O pecado destrói qualquer pessoa. Aí ela vai bem, quando é fé, está totalmente destruída. Então nós precisamos fugir disso. Em 1 Samuel 5... Aí, em oração, hoje de manhã, me veio 1 Samuel 5 e me pegou um tanto de surpresa, mas Deus falou grandemente através desse versículo. 1 Samuel 5, do versículo 2 ao 6, fala assim, vamos ler a partir do 1 ao 6, né? Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a mandaram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdote, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no
e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar dele, ficara apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagon e de todos os que entravam no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdote até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdote e os assolou e os feriu de tumores tanto em Asdote como no seu território. Amém. Então aqui, o que está falando? Houve uma guerra, foram uma guerra, levaram a Arca da Aliança, mas mesmo assim eles perderam a batalha e milhares de pessoas morreram. Então, aí quando o povo de Israel ali perdeu a guerra, o que aconteceu? Ali, os seus adversários ali pegou a Arca da Aliança como troféu. E ele falou, eu vou levar lá e pôr junto com Dagon, porque Dagon era o deus dos filisteus. Então é como assim, eles quis afrontar o Deus de Israel, colocando a Arca da Aliança junto com o Deus deles, Dagon. E é como se eles estivessem censurando o Deus de Israel. Mas o que aconteceu? Quando eles puseram a Arca da Aliança ali junto, o próprio Deus jogou aquela estátua ali de Dagon no chão, de bruços ali, como se fosse nos pés da Arca da Aliança. E daí eles falaram assim, não, mas isso aí, alguma coisa aconteceu. E eles puseram ela em pé novamente. No outro dia, eles chegaram lá, ela caída novamente, com a cabeça quebrada e as mãos quebradas. Então, por que isso, né? A cabeça fala da sabedoria. As mãos do que aquele Deus Dagon não podia fazer nada por ninguém. E que ele estava diante do Deus verdadeiro, do Deus que podia todas as coisas, né? E então, quando eles viram isso, os filisteus, gente, eles tiveram temor a Deus. E eles falaram, vamos tirar essa Arca da Aliança daqui. Por quê? Porque olha o que está acontecendo e pode acontecer coisas horríveis conosco se essa arca ficar aqui. Então eles teve temor ao Deus de Israel, a Arca da Aliança, mas eles não se converteram ao Deus verdadeiro. Eles quiseram tirar a Arca da Aliança de perto deles. E quando eles tiram a Arca da Aliança e levam para outro lugar, a palavra de Deus fala que aquele lugar ficou só tumores e pragas e peste. Por quê? Porque as pessoas estavam brincando com a presença de Deus. E ninguém brinca com Deus e fica impune. Não brinca com Deus. Tem um Deus só na sua vida, um Deus verdadeiro, né? E ali eu fiquei imaginando, tem pessoas, quando Fines e Finéias ali, eles foram para a guerra, boa noite, que benção. Eles foram para a guerra, eles falaram assim, eu vou levar a Arca da Aliança e nós vamos vencer. Mas como que você quer que Deus vença algo na sua vida? Se você está no pecado, se você está leproso, se você ainda defama o seu irmão, se você tem pecados abomináveis na sua vida, como? Você está brincando com Deus. E com Deus, a gente não brinca. Aqueles que brincaram com a presença de Deus foram todos atribuídos com doenças, enfermidades, pestes.
porque brincaram com a presença de Deus. E nós temos que respeitar Deus. Com Deus é respeito, né? É reconhecer a soberania de Deus nas nossas vidas. Saber que é Ele nas nossas vidas. E que não tem nenhum outro Deus na terra que se compare com o nosso Deus, né? E é lamentável que os filisteus, apesar de reconhecer que Deus era o Deus que estava acima de Dagon e acima de tudo na terra, eles não se entregaram para Deus. E eu fiquei imaginando, o mundo, gente, tá cheio de filisteu. Tá vendo o poder de Deus? Vocês viram aí no Brasil, mexeram com Deus. Cadê o carnaval? Tem 2 anos que não tem? 2, tem 2. Brinca com Deus. Brinca. Não pode brincar com a presença de Deus, com Deus. Então, se a gente falar eu sou de Deus, a gente tem que ter reverência nisso. Reverência nisso, né? Se nós formos de Deus, nós temos que ser de Deus de verdade. Se todavia a gente errar, fazer qualquer coisa errada, vamos nos quebrantar. E eu fiquei pensando, quando uma pessoa erra com a gente, que ela chega diante da gente, ou a gente vê uma cena que a pessoa errou com o outro, e ela chega no outro e ela se quebranta. Ou, eu errei com você, me perdoa. Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa. Deus ama os pródigos, gente. Deus não ama os farisaicos. Ele ama os pródigos. Aqueles que querem mudança, que querem sair do pecado, que querem sair do engano. Tem pessoas que sabem tudo o que é certo, mas ela quer o mundo, ela quer as coisas erradas, elas insistem, como os filisteus. Os filisteus viram o poder de Deus, mas eles continuaram com Dagon. O mundo está vendo o poder de Deus, mas eles continuam no mundo. É lastimável, né? Então nós precisamos mudar de vida, né? E nós não podemos achar que Deus é um amuleto. Que, assim, é só a gente determinar, né? E as coisas acontecem. Não é assim, né? A gente aprendeu assim uma época, né? Que era só determinar, né? Não! Primeiro é fugir do pecado. É ter compromisso com Deus, é ter quebrantamento, é falar, olha, eu tinha essa lepra na minha vida, eu fui pro mundo mesmo, eu pequei, mas agora eu tô quebrantado diante de Deus, agora eu quero Deus, eu quero voltar para casa do meu Pai, eu quero viver uma vida santa e reta com meu Deus. Eu tinha 1000 imagens na minha casa, eu não quero isso mais, eu quero só o meu Deus. Só o meu Deus. Isso é conversão. Isso é levar Deus a sério. É largar de ser filisteu. É largar de querer o mundo, as coisas do mundo, as coisas erradas. Se não tiver aqui, eu não quero. Se me proíbe, eu não vou fazer. Então, com Deus, é reverência. Não brinca com Deus. A gente tem que parar de brincar com Deus, né? Então, é reconhecer que todos nós somos pecadores e que nós não somos da equipe dos farisaicos. Nós somos da equipe dos pródigos. Porque pecou, pecadores, mas que se arrepende, que volta para a casa do Pai, que volta para o caminho certo, que volta para as coisas corretas das nossas vidas, né? E do que Deus quer para cada um de nós, né? Então, eu entendo, gente, que o que Deus mais quer do mundo, do nosso Brasil, é um quebrantamento. Quando o Brasil se quebrantar e se arrepender
e se voltar para Deus e largar de ser filisteu, sabe tudo o que é certo, já viu o poder de Deus, mas insiste no pecado, no mundo, nas coisas profanas, nas coisas erradas. Quando o mundo se quebrantar e se arrepender verdadeiramente e procurar viver uma vida reta e santa com Deus, nós vamos ter um mundo melhor. O mundo precisa de se quebrantar. O mundo precisa de arrependimento. Precisa abandonar as lepras. Precisa abandonar o que não é do Senhor. E precisa largar de ser um fariseu que está no mundo para apontar o dedo, para julgar, mas não para ajudar. Amém? Então era essa mensagem de hoje, né? Foi uma mensagem um pouco pesada, mas foi debaixo de oração. Cada versículo que eu li aqui veio no meu coração, né? O que não me veio assim no dia que eu estava orando foi o Salmo 51 e Provérbios, que depois eu senti de colocar na mensagem. Mas todos os versículos aqui foi debaixo de muita oração. E 1 Samuel 5 veio hoje, e na hora que eu li eu não entendi, mas depois Deus falou grandemente.